É impressionante o que estão fazendo. Se eu tentar melhorar meu posicionamento, meu modo de ver, minha saúde, minha estética, alguém vai falar, não vai? Se eu viver esculachado, rebentado, sem perspectiva de vida, alguém vai falar, não vai? Vai, com certeza. Eu venho de um tempo onde as pessoas aceitavam Jesus para mudança de vida. Aquele que estava cansado e sobrecarregado, aquele se lançava porque sabia que era a única forma dele ter vida, era com Jesus. Aí, eu como adicto, arrebentado na minha vida, não tem solução para mim segundo a medicina. Segundo a medicina, eu tenho uma doença incurável que é chamada adicção. O adicto, ele não tem limite. Ele gasta tudo que tem. E por mais de 20 anos que eu luto contra esse tipo de situação, contra a minha dependência química. Eu sou adicto em tratamento e há 20 anos eu luto. Já abandonei tratamento, já fiquei mesmo na mão do palhaço, já fiquei mesmo, sabe, com resistência, com raiva daquelas pessoas que queriam melhorar, e eu criticava pastor que caía, criticava irmão que estava lá na igreja, depois estava lá na boca, depois estava lá na biqueira, criticava esse tipo de gente. E nesse meio aí, que eu já tinha me convertido há muito tempo, eu comecei a voltar de novo. Então eu lembrei que está escrito em Romanos 7:24, miserável homem que sou, quem me livrará do peso dessa morte? Né? Que eu me tornei uma pessoa vitimista. E ser uma pessoa vitimista é horrível, porque tudo é contra nós. Por que fez isso comigo? Por que que eu tenho que fazer e ele não pode? Se tem um lugar para varrer, por que que eu tenho que varrer e ele não pode? Será que ele é melhor do que eu? Por que que ele não pode fazer isso? Por que que o fulano está nessa posição? Por que que ele errou e não foi punido? Por que que eu sou punido? Por que que eu tive que ficar no banco? Por que que eu tive que parar? Por que que falaram só comigo? Por que não falaram com ele? Por que fizeram isso comigo? Por quê? Por quê? E por quê? E Paulo falava isso relatando ao certo período lá em Roma, que a vítima era amarrada ao corpo do seu assassino, né? Que morria também de uma forma que ele iria, o estado de putrefação daquela carne morta ia também contaminando ele e ele ia andando com o peso daquela morte. Então nós entendemos que quando nós passamos por certas situações de morte na nossa vida, a gente está sobrecarregado, a gente está com muito peso e pessoas estão vendo a gente carregar aquele peso de morte, aquele cheiro fétido, aquele tudo ruim, e não tem como ajudar a gente. Quem pode se ajudar? Somos nós mesmos. Indo a quem? Indo a Jesus, ao dono, ao consumador, ao Espírito de vida, ao Todo-Poderoso. Aí a gente vai e aí a gente começa a falar sobre isso, que é a nossa fonte, que é a nossa força. Aí alguém se sente chateado porque a gente está falando de cura para uma coisa que não tem cura. Aí a gente está falando de posicionamento para uma coisa que precisa ter um posicionamento. Aí se eu falo sobre posicionamento naquilo que eu sinto dor e eu me posicionei para não sentir mais essa dor, para não carregar mais esse peso de morte, alguém fala sim, opa, não fala isso não, que isso aflige a gente. Sabe por quê? Nós queremos estar dentro das igrejas, dentro de ambientes, mas do jeito que a gente é. Acaba estando do mesmo jeito, não querendo mudança. E se você fala que você precisa de Jesus para mudar e deixar uma coisa que é ruim e deixar uma coisa que é condenável pela palavra, alguém fala assim: não, a palavra tem que ser mudada, a palavra tem que se adaptar a mim, porque eu não quero mudar. Então a situação fica meio pessoal, essa situação não fica? A pergunta é: será que eu posso declarar que eu amo Jesus?
Será que eu posso declarar que Ele é a minha fonte de vida, gente? E Ele é o único remédio para mim? Então eu declaro, eu aceitei Jesus porque Ele me dá a segunda chance. Eu aceitei Jesus porque Ele preenche. Eu aceitei Jesus porque Ele faz com que eu me sinta melhor. E eu convido a você a poder verbalizar isso. Você aceitou Jesus para quê? Para tocar violão? Para cantar muito bem? Para tocar bateria? Para tocar baixo? Para ser um músico? Para ser um mídia? Ei, você aceitou Jesus para viver Jesus, para ir para onde Jesus está. Eu, como adicto em tratamento, Jesus está me dando a possibilidade de ter, mas continuar nele. Ele pode te livrar do peso da morte. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Fica a dica.